introdução. Ok aí? Até aqui tudo bem? É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria a criação, o universo e nem a raça humana. Gênesis 1:2, Salmo 104, versículo 30. Sem o Espírito Santo não haveria Bíblia. 2 Pedro 1:21. Foi o próprio Espírito Santo que inspirou os escritores para escrever, o que hoje a gente chama de Bíblia. Nem o Novo Testamento, João 14:26, 1 Coríntios 2:10, e nenhum poder para proclamar o Evangelho. O poder que a gente tem para proclamar o Evangelho. Quem aqui já percebeu em algum culto, alguma célula, que a pessoa que estava pregando, ela estava incendiada? Ou você mesmo já teve uma experiência que Deus te usou, que você nem se reconheceu? Você chega em casa assim, depois da célula, mas era eu mesmo? Será que era eu? Mas eu não sabia que eu era tão corajoso assim, ou tão corajosa, eu não sabia que eu tinha tanta autoridade, Então esse poder, essa autoridade, esse dunamis, ele vem do Espírito Santo. Okay? É o Espírito Santo que nos dá. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem santidade e nenhum cristão nesse mundo. Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos lascados. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que nos convence, É Ele que convence a gente da necessidade de se render a Jesus, de aceitar Jesus, é Ele que produz a conversão, é Ele que produz a santificação. Tudo é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja seria literalmente morta, sem vida. Um culto, uma célula, sem a participação do Espírito Santo, ela fica, sem vida. Se você for num lugar que você percebeu que parece que não tinha vida naquele lugar, faltou alguma coisa, provavelmente o Espírito Santo estava impedido de trabalhar naquele lugar. Como aconteceu na época de Jesus, quando Jesus começa o ministério dele, Jesus, ele vai até o templo e ele percebe que tinha algumas pessoas comercializando, dentro da casa de Deus, fazendo negócios dentro da casa de Deus. Aí Jesus então pega um chicote e ele começa a expulsar todo mundo para fora, sua raça de ladrões, transformaram na casa do meu pai num covil de bandido, um comércio, quando está escrito que a casa do meu pai seria chamada casa de oração para todos os povos. E aí Jesus vai virando a mesa dos banqueiros ali, dos comerciantes, e aí Jesus, ele solta a pomba, que estava dentro do templo. Ele abriu a gaiola lá e soltou a pomba, Ou seja, isso é profético, Ele liberou o Espírito Santo. O Espírito Santo estava preso. Então tem muitas igrejas que o Espírito Santo não tem liberdade. Tem muitos lugares que as pessoas, por não ter intimidade com o Espírito Santo não pode agir naquele lugar. Jesus disse, nos últimos dias muitos me dirão, em teu nome não fizemos maravilhas, curamos enfermos, expulsamos demônios. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então tem pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo nenhuma, não têm vida de santidade. Então, é só blá, 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 e não tem vida nenhuma. Agora, quem tem vida de santidade, você percebe o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Amém? Só abrir um parênteses aqui rapidinho. Quem ainda não teve oportunidade de pesquisar, quem é curioso e quiser pesquisar, dá um Google, Pesquisa lá na internet sobre Kathryn Kuhlman. Alguém que já ouviu falar em Kathryn Kuhlman? Não ouviram falar ainda? Então você tem que pesquisar um pouquinho mais,
Benihim, todo mundo aqui já ouviu falar em Benihim, né? Que escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo. Olha, um livro bom para ler aí sobre o Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Catherine Kuhlman foi a mãe espiritual do Benihim. Eu tenho lá em casa a autobiografia de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, ela começava todas as reuniões conversando com o Espírito Santo. E se ela percebesse no auditório, né, ela tinha tanta sensibilidade ao Espírito Santo, que se uma pessoa no auditório, né, cometesse alguma irregularidade que fosse atrapalhar o mover do Espírito Santo, o próprio Espírito que estava nela automaticamente repreendia, né? Ela tinha uma sensibilidade sobrenatural. Então, se ela conseguiu isso, conquistar isso, todos nós podemos, né? Porque assim como Elias, né, orou e teve chuva, e orou e não teve chuva, né? E a Bíblia diz lá em Tiago que ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. A mesma coisa vale para Catherine Kuhlman, a mesma coisa vale para Benihim, a mesma coisa vale para nós. A questão toda é que estilo de vida que eu estou vivendo, né? Então, tudo que os grandes homens de Deus conquistaram, nós também podemos. Em Atos, identificamos o cumprimento da promessa de Deus feita através de Jesus, conforme João 14, do 15 ao 19. Jesus havia dito que o Espírito Santo seria derramado. O seu Espírito foi enviado até nós para nos conservar como seus filhos e nos estabelecer como igreja. O Espírito de Deus se manifesta ao homem e no homem, como vimos em Pentecostes, em Atos capítulo 2, do 14 ao 47. Através de dons, o Espírito Santo se manifesta, poder e unção, e por meio da santidade, estava falando até agora sobre a santidade, né? Que é a semelhança do homem com Deus. O homem cuida e zela pela sua própria alma e corpo, que agora são pertencentes a Deus. Ok? Que a gente vem falando desde o começo da aula, né? Se o meu corpo agora foi comprado pelo sangue de Jesus, ele não pertence mais a mim mesmo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, né? E se eu sou propriedade dele, eu, como um bom mordomo, eu tenho que cuidar e deixar que ele me cuide, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? As pessoas amam citar o Salmo 23, né? Salmo 23 é aquele salmo do conforto, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas, né? É maravilhoso, é um salmo calmante, né? Só que eu gosto sempre de falar, será que nós verdadeiramente permitimos que ele seja o nosso pastor? Né? Porque permitir que Deus seja o nosso pastor, que o Espírito Santo seja o nosso pastor, significa que tem o ônus e o bônus. Né? Tem o lado bom, mas tem também o lado do confronto, tem o lado do puxão de orelha, tem o lado que muitas vezes o bom pastor vai querer tirar um pouquinho da nossa lã para poder agasalhar o irmãozinho que está com frio. Né? Eu vou permitir? Ou eu vou fechar a minha mão, né, como um homem da mão mirrada, e vou endurecer meu coração? Não vou ajudar ninguém, não vou abençoar ninguém. Né? Então, permitir que ele seja o meu bom pastor diz respeito a permitir que ele realmente me governe, né? Para que ele cumpra em mim o seu querer, né? Aquela questão da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade dele, não é a minha. Ele é que manda. E quem é inteligente, como dizia o pastor Luiz Carlos, o apóstolo Luiz Carlos, obedece, né? Quem pode, manda. Como é que é a frase? E obedece quem tem juízo. É isso daí. Quem pode, manda, e obedece quem tem juízo. Frase marcante do apóstolo Luiz Carlos, né? E ele dizia sempre, né? Obediência gera bênção. E é verdade, né? O Espírito Santo é uma pessoa.
Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. 2 Coríntios 3, do 17 ao 18, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 2. Então o Espírito Santo ele se revela como uma pessoa, por quê? Porque assim como eu posso ter comunhão com uma outra pessoa, eu também posso ter comunhão com ele. Mas lembrando, né, que o Espírito Santo ele é Deus, né? Só que ele também é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. Ele é eterno, Hebreus 9, 14. Ele é onipresente, Salmos 139, do 7 ao 10. Onipotente, Lucas 1, 35. E onisciente, 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Veja aqui, por que o Espírito Santo é Deus? Ele tem as mesmas características de Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho são eternos, são onipresentes, são onipotentes, são oniscientes, o Espírito Santo também é. Porque ele também é Deus, embora seja uma pessoa. O Espírito Santo tem atributos pessoais. Ele pensa, Romanos 8, 27. Ele sente, Romanos 15, 30. Ele determina, 1 Coríntios 12, 11. E tem faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. É conselheiro, ensinador e ajudador. João 14, 26. Né? O Espírito Santo ele é conselheiro. Quando você tem uma dúvida acerca de uma decisão a ser tomada, experimenta pedir um conselho do Espírito Santo. Né? Ele dá, ele fala. Né? Só precisa ter a humildade de pedir ajuda dele. E a paciência de esperar para ouvir. Porque, como eu falei, às vezes tem aquele dia que o céu está de bronze, você não consegue ouvir na hora. Mas se você perseverar em oração, na hora certa a resposta chega. Amém? Que não necessariamente que tem que ser tudo online, né? Não tem ninguém, nenhum de nós, assim, que tem tanta intimidade que consegue 24 horas por dia, o tempo todo, estar conectado e recebendo mensagens o tempo todo. Se fosse assim, a gente nem ia precisar uns dos outros, né? Não é verdade? Mas não é bem assim, né? A gente também precisa uns dos outros. O Espírito Santo muitas vezes fala com a gente usando o outro também, né? Então tem tudo isso, né? O Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. João 14, do 16 ao 18 e o versículo 26. Ele se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. Romanos 8, 26. Vou ler rapidinho aqui Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Queridos, tem momentos na nossa vida que a gente não sabe nem como orar. E tem momentos da nossa vida que a gente não tem nem força para orar. Alguém aqui já passou por isso? Então, é nesse momento que muitas vezes o Espírito Santo ele toma as nossas vidas e ele intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Pessoas que têm o dom de línguas estranhas, pessoas que têm o dom de falar em outras línguas, muitas vezes o Espírito Santo toma aquela pessoa e ela começa a orar numa outra língua, ela não sabe o que ela está orando, mas é o próprio Espírito Santo intercedendo por ela e pedindo coisas a Deus que ela não saberia pedir. Porque a Bíblia diz que muitas vezes o homem pede e pede mal. Né? Muitas vezes o homem pede para deleite próprio. Às vezes as nossas orações são egoístas. Né? E a gente ora por coisas que nem precisaria ou nem deveria orar. Agora, quando o Espírito Santo assume o controle, quando ele toma a nossa vida, ele ora, ele intercede exatamente por aquilo que a gente precisa. Então, existe uma oração que ela é
na alma, né? Quando eu, com a minha alma, eu faço pedidos a Deus, eu apresento orações, súplicas, intercessões a Deus, aquilo que vem no meu coração, aquilo que vem na minha mente. Eu estou com desejo de orar, eu estou com frio. Senhor, esquenta aqui agora. Só brincando, né? Vocês entenderam, né? Mas, enfim, é algo prático. Maria está com dor de cabeça, ou ela está com gripe. Eu vou precisar de uma revelação sobrenatural de Deus para orar por ela por gripe ou por dor de cabeça? Não. Eu simplesmente vou colocar a mão na cabeça dela e eu vou dizer, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal agora, eu repreendo essa gripe. Eu dou uma ordem, né? Morra, vírus da gripe, dor de cabeça, fora agora, em nome de Jesus. Simples assim, e deu. Né? Não precisa de uma inteligência sobrenatural para fazer essa oração. É uma oração lógica. Eu sei o que a pessoa tem, eu sei o que ela precisa, e com a minha mente, com a minha inteligência humana, eu vou orar específico por aquilo, e deu. Simples assim, quantos estão entendendo? Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, eu tomo posse do que Jesus conquistou para mim na cruz, e eu oro específico. Agora, tem momentos que se eu estiver cheio do Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo, ele mesmo, o Espírito Santo que está em mim, ele vai me convidar para orar. Ele vai tomar a minha vida sem que eu perceba. Eu posso até achar que é eu, né? Como eu estou orando bem hoje, né? Mas não, é o próprio Espírito Santo que ele te dirige. Ele te dirige a interceder, a orar por algo específico. Quando eu estava vindo aqui para a aula, por exemplo, né? Lá do trajeto de São João Batista até Canelinha, eu vinha orando na estrada e o Espírito Santo começou a me lembrar de coisas que eu precisava orar. E eu comecei a orar por coisas que até então, durante o dia, durante a semana, eu não tinha orado por aquilo. Mas por que de repente eu comecei a orar? Porque o próprio Espírito Santo, ele me levou a orar por algumas coisas específicas, que era importante para esse momento, para aquele horário, entendeu? Então, se eu for sensível, o Espírito Santo, ele me inspira para orar e orar corretamente. Deu para entender a diferença de uma oração com a mente e uma oração com o Espírito? A oração com a mente é aquela oração lógica. Marcel, o que tu precisa? Estou com dor de estômago. Posso fazer uma oração? Em nome de Jesus, dor de estômago, fora, em nome de Jesus, amém. Sai todo mal, como dizia o R.R. Soares, né? Agora, se eu não sei o que a pessoa precisa, e eu vou orar para uma pessoa, eu posso, como a gente faz nos encontros, né? Eu posso perguntar para ela o que ela precisa que eu oro, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, e eu deixar o Espírito Santo me guiar, não preciso nem perguntar o que a pessoa precisa. O Espírito Santo me bota as palavras certinho na minha boca para orar. Né? E aí, é tremendo. Vamos para frente. À luz destas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é, considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação. Marcos 1, versículo 11. Pois ele se relaciona com o homem de maneira muito particular. O que a gente já tinha visto, né? É muito particular, é muito íntimo de cada um. Cada um, o Espírito Santo fala de um jeito. Depois eu já falei para vocês que eu vou trazer o livro, né, que eu quero recomendar. Mas uma das formas que o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira muito clara são por impulsos. Pastor Cristo, o que é um impulso? Um impulso é como se fosse um leve impulso que vem no seu coração. Né? Você está ali dirigindo seu carro, está operando uma máquina lá no trabalho, de repente vem um impulso. Né? Poderia dizer um sussurro, né, no teu coração. E aquele impulso, muitas vezes é o Espírito Santo dando uma direção, dando, revelando algo que você tem que fazer. Então, é como se fosse uma fisgadinha, sabe, no teu coração.
Do nada, assim. Você está ali no teu trabalho, lavando a tua louça, varrendo a casa, com um louvor ligado, né? Estou lá louvando a Deus, né? Esse deserto logo vai passar, né? Ou aquela música do momento, que é a música que mais está tocando agora nas paradas do sucesso, né? Jeová Jirê, né? Irás prover de novo, eu sei, creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aí estou lá cantando, adorando a Deus, de repente vem aquele impulso no meu coração, né? Às vezes é uma frase, às vezes é um versículo, às vezes é uma direção. É o Espírito Santo falando. Entendeu? É um impulso. Às vezes é uma frase. Sabe aquela na veia, que a gente costuma dizer? Se eu não tenho muita familiaridade com o Espírito Santo, pode até passar despercebido. Mas quando eu vou desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, eu sei que é ele. Eu sei que é ele. O cara percebe na hora, porque é claro, às vezes é uma resposta de uma oração, às vezes é algo que você precisava para aquele momento, né? Então, essa é uma das maneiras que o Espírito Santo fala. Mas na próxima aula, eu trazendo o livro, eu dou uma pinceladinha ali para vocês das outras maneiras. Não está aqui na apostila, mas vai incrementar, né? O Espírito Santo, ele também é conhecido como Ruach Kadosh, né? Porque a palavra Espírito no hebraico é a palavra Ruach, no Antigo Testamento, né? E a palavra Santo é a palavra Kadosh, né? Tem até músicas que falam, né? Ruach Kadosh. Então a palavra hebraica para Espírito é e às vezes também é traduzida por vento ou sopro. O Espírito Santo é um sopro. No Antigo Testamento, quando Deus queria se comunicar, como por exemplo, a Bíblia diz que Abraão andava com Deus. Então, mas o Espírito Santo não estava em Abraão. O Espírito Santo só foi derramado depois de Jesus. Mas ele falava como? Era um sopro. Era como que um sopro, um sussurro no coração, na mente, né? E os homens de Deus do Antigo Testamento identificavam como a voz de Deus. Agora a diferença do Novo Testamento para o Antigo é que agora o Espírito Santo ele sopra, só que ele sopra de dentro de mim, porque ele está em mim. Antes ele soprava de fora, agora ele sopra de dentro. Quantos estão entendendo? Então essa é uma diferença muito grande, né? Então olha só o privilégio que nós temos, né? É muito mais fácil de identificar a voz do Espírito Santo, porque agora ela vem de dentro. Sendo assim, as referências no Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus também podem referir-se à obra do Espírito Santo. Gênesis 2:7, Ezequiel 37, versículo 9, versículo 10 e versículo 14. Então, não é errado dizer, né, quando Deus se comunicava com pessoas específicas, profetas do Antigo Testamento, não é errado dizer que era o próprio Espírito Santo conversando com eles, né? O sopro de Deus. A Bíblia descreve várias atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui citaremos algumas. Na criação, o Espírito Santo teve papel ativo. A Bíblia diz em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava ali, trabalhando com o Pai e com o Filho, né? Preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo, né? Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas ali naquele processo de Deus falar, o Espírito Santo estava trabalhando junto, dando vida às palavras do Pai. E o Filho que também estava junto, porque afinal de contas está escrito que tudo foi criado por intermédio do Filho. Então, é um trabalho de comunhão, né? Deus é equipe, né? Façamos nós, né? O homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em equipe. O Espírito Santo também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi
o seu espírito quem soprou no homem o fôlego da vida. Gênesis 2:7, Jó 27, versículo 3. E ele continua a dar vida às criaturas de Deus. Jó 33:4, Salmo 104, versículo 30. O Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Era ele, por exemplo, quem instruía os israelitas no deserto. Neemias 9, versículo 20. Os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus a declarar sua palavra ao povo, conforme Números 11, 29, Isaías 61, do 1 ao 3, e Zacarias 7, versículo 12. Então, a inspiração que vinha, para os profetas liberar a palavra de Deus partia do próprio Espírito de Deus.